Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas das histórias mais importantes da cultura ocidental, aquelas que estão bem no comecinho do livro de Gênesis. São narrativas sobre criação, queda e recomeços que de um jeito ou de outro moldaram nossa forma de pensar por séculos. Vamos lá? E tudo começa com essas perguntas, né? Perguntas que todo mundo já se fez. Os primeiros capítulos de Gênesis tentam dar uma resposta. E não é uma resposta científica, mas sim uma resposta teológica, existencial, uma tentativa de entender qual é o nosso lugar no universo e o que significa, afinal, ser humano. A primeira grande história, claro, é a da criação. Mas olha, o ponto central aqui não é só criar coisas a partir do nada. A grande ideia é sobre colocar ordem no caos, em algo que era descrito como sem forma e vazio. É sobre organizar o mundo. E essa narrativa se desenrola de um jeito quase poético ao longo de 6 dias. Repara só na estrutura. Primeiro, Deus separa os domínios, luz da escuridão, céu do mar, terra seca. E depois ele começa a preencher esses espaços com vida. É um processo super metódico, com um ritmo que vai crescendo até chegar no seu ponto máximo, a criação da humanidade. E o mais fascinante é que Gênesis não nos dá só uma, mas duas histórias da criação, uma seguida da outra. A primeira é grandiosa, cósmica, um Deus que fala e o universo simplesmente acontece. Já a segunda é super íntima, pessoal. É um Deus artesão que molda o ser humano com as próprias mãos, a partir do barro. Juntas, essas duas visões nos dão um quadro completo. Por um lado, somos parte de um universo gigantesco. Por outro, temos uma conexão super pessoal e direta com o Criador. Bom, se tudo começou com ordem e perfeição, a história dá uma virada brusca. A gente sai da criação para a primeira grande escolha da humanidade, uma escolha que vai ter consequências enormes e quebrar aquela harmonia original. O cenário para isso é o Jardim do Éden. E ele é muito mais que um lugar bonito, sabe? Ele simboliza um estado de espírito, de inocência, de união total com a natureza e uma conversa direta com Deus. É um mundo sem vergonha, sem medo, sem briga. E aí que aparece a serpente. O interessante é que ela não obriga ninguém a nada, ela simplesmente joga uma dúvida no ar. Foi isso mesmo que Deus disse? Com essa pergunta, ela planta a semente da desconfiança, faz com que se questione a bondade do próprio Criador. O ponto central de tudo isso é a escolha. Não é só sobre comer uma fruta. É um ato de vontade própria, de buscar um conhecimento que estava fora dos limites. É, na prática, uma troca consciente. Abrir mão da inocência para ganhar autonomia. Depois da escolha, a primeira coisa que Deus pergunta não é o que vocês fizeram, mas sim onde vocês estão. É uma pergunta que fala sobre relacionamento. Ela já mostra que existe uma distância, que eles estão se escondendo, que aquela comunhão direta foi quebrada. E a resposta, cheia de medo e acusações, só confirma: a harmonia se perdeu. Isso nos leva direto para as consequências. A inocência vai embora e no lugar dela entra vergonha. A vida em harmonia com a natureza vira um trabalho pesado, suado, e a vida eterna no jardim é trocada pela mortalidade e pela expulsão para um mundo cheio de desafios. E essa desordem não para por aí. Ela se aprofunda e se espalha muito rápido. A narrativa sai da desobediência a Deus e vai direto para a violência entre irmãos. Logo na primeira geração nascida fora do jardim, aquele conflito que começou como desconfiança agora explode em ciúme, raiva e, por fim, assassinato. A resposta de Caim para Deus é, sem dúvida, uma das frases mais fortes de toda a história. Sou eu o guardião do meu irmão? Essa pergunta é um símbolo da quebra total da responsabilidade que temos uns com os outros. É a negação do nosso dever de cuidar do próximo. É o eco da alienação humana. A coisa chega a um ponto com tanta violência e corrupção que a narrativa descreve um juízo divino, um dilúvio que cobre a terra. Mas, e isso é fundamental, essa história de destruição é, ao mesmo tempo, uma história sobre um recomeço. A escala do evento é simplesmente épica. O texto descreve tudo em detalhes, um processo longo, desde o começo da chuva até o momento em que a terra finalmente seca de novo. Não é algo rápido, mas uma desconstrução e uma reconstrução completa do mundo como se conhecia. E só para ter uma ideia da dimensão disso, o texto fala que as águas cobriram a terra por 150 dias. Pensa nisso. É um período que reforça o tamanho do juízo e a ideia de que era impossível sobreviver fora da arca. No fim das contas, o ponto mais importante da história do dilúvio não é nem a destruição, é o que vem depois, a aliança.
Deus firma um pacto, uma promessa de que vai preservar o mundo. E o arco-íris vira o grande símbolo disso, um sinal visível de esperança e dessa relação que foi renovada entre o divino e toda a criação. Chegamos então na última grande história de origem desses capítulos, que fala sobre a própria civilização. Se o dilúvio foi sobre a sobrevivência da humanidade, a Torre de Babel vai explorar como a humanidade se diversificou e se espalhou pelo mundo. Para entender Babel, a gente precisa conhecer uma palavra-chave, hubris. É uma palavra grega que significa orgulho excessivo, arrogância. A história é sobre a humanidade unida, mas não por um bom motivo. Eles estavam unidos pelo orgulho. Queriam construir uma torre para alcançar os céus e fazer um nome para si mesmos, um ato de autoglorificação, de desafio. E qual o resultado disso? O caos. O projeto que começou com todo mundo junto, com uma ambição única, termina em fragmentação. A comunicação é quebrada, a cooperação acaba, e a humanidade, que antes estava toda num lugar só, é forçada a se espalhar pela Terra. E assim, a narrativa explica a origem da diversidade de povos e línguas no mundo. E assim a gente fecha essa análise. Essas histórias tão antigas, sobre ordem, quebra, juízo e recomeço, continuam falando com a gente até hoje, né? Elas nos fazem pensar. Será que ainda não estamos lutando com o mesmo orgulho de Babel, com a violência de Caim, ou com as mesmas escolhas difíceis lá do jardim? O que essas histórias sobre nossas origens, afinal, revelam sobre quem a gente é agora?